Deus, amém? Eu acredito que Deus ele já falou poderosamente com você, através dos louvores, através da adoração. Mas eu gostaria que você repetisse assim comigo. Diga assim bem alto: Deus tem. Diga bem alto, diga: Deus tem uma palavra para o meu coração. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente sempre quando a gente faz os cultos, e o Espírito Santo trabalha assim com a gente, né? Quando eu vou, por exemplo, ministrar no culto de domingo, o Espírito Santo já me deu a palavra há no mínimo 3 dias atrás. Eu já tenho a palavra preparada para pregar naquele dia. Mas ontem nós tivemos aqui a rede de homens. Cadê os homens de Deus aí? Diga glória a Deus. Senti falta de muitos homens da igreja, viu? Senti falta de muitos homens. Deus está trazendo um povo de fora. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Deus está trazendo um povo de fora e ontem foi uma bênção. Mas eu estou sentindo falta dos homens da igreja. Deixa eu falar uma coisa aí, ó. Eu coloquei inclusive hoje lá no canal do WhatsApp do Ministério de Homens. Falei lá. Essa rede de homens é para você, principalmente para você que é da igreja. Amém, amados? Deus está trazendo pessoas de fora. Pessoas de fora estão sendo abençoadas. Pessoas de fora estão contando testemunhos. Você pode dar glória a Deus aí, amado? E você que é do MAP, tendo a oportunidade aqui pertinho, né? Pessoas de longe. Os irmãos vieram lá do quilômetro 34. Glória a Deus, amado. Vieram para cá ontem, sair daqui, amado, foi uma bênção. E aí ontem nós ministramos uma palavra tremenda. E quando a gente acabou de ministrar a palavra, o Espírito Santo falou: você vai pregar essa palavra amanhã. Glória a Deus, amado. Eu falei: mas Jesus, essa palavra é só para homem. Aí Jesus falou: não, o foco está até no homem, mas serve para os dois. Glória a Deus, amado. Você sabe o que o papai vai falar com a gente hoje? Olha aqui para mim. Você sabe o que o papai vai falar com a gente hoje? Ele vai falar acerca de maturidade. Amém, amados? Precisamos ser maduros. Precisamos ser adultos. Primeiro livro de Reis, no capítulo de número 2. Amém? Toda a igreja se coloque de pé, em reverência à palavra. A partir desse momento, quero pedir a você, por favor, não circule mais pela igreja. A partir desse momento, você não vai mais conversar, né? Você já louvou, já adorou, já deu aquela ida no banheiro, já pegou aquela água. A palavra de Deus é direção, é lâmpada para o pé e luz para o caminho. Mas se a gente não prestar atenção, a gente perde, né? A gente perde a bênção. Então, a partir de agora, você só vai dar. Glória a Deus, você pode dar. Deixa eu ver, tem fogo aí, meu irmão? Fala, tem fogo aí? Não, tá falando. Tem fogo aí, meu irmão? Glória a Deus, você pode dar à vontade. Você não me atrapalha não, tá? Você nem me atrapalha, nem você perde a bênção. Mas você não pode conversar a partir de agora, tá bom? Vamos lá, primeiro livro de Reis, no capítulo 2. Enquanto você encontra aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva agora, para que você seja notificado, para que você, né, seja por dentro de tudo aquilo que a gente faz aqui no MAP, cada culto, cada ministração. Você vai ter a oportunidade de ser abençoado aí da mesma forma que estamos sendo aqui. Então já se inscreva no canal, se você não é inscrito, em nome de Jesus. E eu espero que essa palavra fale poderosamente com você nesta noite, neste dia, nesta tarde, seja lá em que momento você estiver assistindo essa ministração. Que Deus abençoe poderosamente você, como Ele vai nos abençoar agora. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus, ela nos diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Repita comigo, igreja: esforça-te, pois, e ser homem. Glória a Deus. Salomão nasceu do sexo masculino. Ele provavelmente deveria ter aqui entre 17 a 21 anos de idade. Mas olha o conselho que Davi vai dar para ele: esforça-te, pois, e ser homem. Anatomicamente,
Salomão já era um homem. E ele não precisaria se esforçar para ser um homem, porque a sua anatomia, apesar de nos dias de hoje as pessoas terem tanta dificuldade para entender isso, não é? Que quem nasce com uma anatomia masculina é? Quem nasce com anatomia feminina é? Vamos lá. Quem nasce com anatomia masculina é? Quem nasce com anatomia feminina é? Mas como as pessoas têm dificuldade para entender isso hoje? Pois é. Mas veja o detalhe. Apesar de Salomão ter uma anatomia masculina, ser um homem anatomicamente, Davi vai dizer para ele: esforça-te e seja homem. Davi não estava falando de anatomia. Davi não estava falando a respeito de características do corpo. Davi estava falando de algo muito mais profundo. Algo que iria fazer diferença não apenas no seu reinado, não apenas no seu ministério, mas ao longo da sua vida. Davi estava falando de maturidade. Eu não preciso me esforçar para ser qualquer um. Eu não preciso me esforçar para ser mais um. Basta eu seguir o fluxo da minha geração. Se eu seguir a tendência que todos os homens seguem, se eu seguir os caminhos que todos os homens da nossa geração seguem, eu não vou precisar me esforçar para ser mais um na multidão. Agora, para ser um homem diferente, para ser um homem diferenciado, e agora eu não falo apenas homem em relação a sexo, mas eu falo para ser um ser humano. Diga glória a Deus. Porque Deus não te chamou para ser mais um. Deus não te chamou para ser mais uma. Não. Deus não te chamou para ser como tantos por aí, ou como tantas por aí. Deus te chamou para ser alguém maduro. Maturidade. Ser adulto. Seja homem, Salomão. Seja adulto, Salomão. É como que se Deus estivesse usando essa palavra para falar comigo e com você nessa noite. Seja adulto, Vitor. Seja adulta, Bárbara. Seja adulto, Marcos. Seja adulto, Daniele. E seja adulto, cresça. Maturidade. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Filho, papai já está morrendo, eu já estou passando, eu já estou entregando, eu já estou acabando a carreira, mas deixa eu te dar um último conselho: esforça-te, pois, e seja homem. Não é qualquer tipo de homem, não é qualquer tipo de pessoa. Se esforça para ser um homem de Deus. Se esforça para ser a mulher de Deus que Deus quer que você seja. Volto a dizer, para ser qualquer uma, você não precisa fazer nada. Para ser qualquer um, eu não preciso fazer nada. Mas para ser quem Deus quer que eu seja, eu vou ter que me esforçar. Diga comigo: maturidade. Diga com autoridade, igreja: maturidade requer esforço. Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado: esforça-te. Diz para ela: esforça-te. Estenda a mão aqui para frente e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, eu tenho certeza que o Senhor já está presente neste lugar, porque a Tua presença é notória, a Tua presença é real. Desde o início até este momento o Senhor está se manifestando neste lugar. Pai querido, e agora é momento, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os pés, a Tua palavra que é luz para o caminho, a Tua palavra que nos ensina, nos instrui e que nos traz a direção. Então, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha falar com cada um de nós, não aquilo que queremos, não aquilo que desejamos, mas aquilo
aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Por isso, vá jogando por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos e todas as coisas que tentarem se opor à ministração da tua palavra. Ó Deus, abra os nossos ouvidos para te ouvir, abra o nosso coração para te receber, abra os olhos do nosso entendimento para enxergarmos além da visão e nos quebrantarmos diante de ti. E fala conosco poderosamente. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus, glória a Deus, e aplauda bem forte aí ao Senhor. Vamos dar para Ele nesta hora a nossa melhor salva de palmas. Aplaude e diga glória a Deus. Fala conosco nesta noite. Amém. Senta por favor no seu lugar. Como nós costumamos dizer, a partir de agora procure não conversar, a partir de agora não olhe para o celular, a partir de agora todo o teu foco, toda a atenção vai estar voltada para cá. Se nós pararmos para meditar acerca desta palavra liberada por Davi a seu filho Salomão, nós vamos perceber, assim como eu percebi, algo tremendo acerca dela. E esse algo tremendo acerca dela, o Espírito Santo, eu ministrei isso aqui ontem e eu quero ministrar da mesma forma. O Espírito Santo, ele usou para trazer a revelação, o entendimento da revelação dessa palavra. O Espírito Santo, ele usou um fenômeno simples da natureza chamado de metamorfose. Amém? Repita comigo essa palavra, diga metamorfose. Mas vamos repetir mais alto, diga metamorfose. Pastor, e o que essa palavra quer dizer? O que significa a palavra metamorfose? Metamorfose, segundo a definição, é uma mudança completa, relativamente rápida e intensa de formas, estruturas e hábitos que ocorre durante o ciclo da vida. Então, seja um animal, seja uma planta, ou seja um ser humano, quando ele passa por um período de transformação rápida, porém intensa, seja transformações físicas, sejam transformações naturais, ou seja uma transformação de hábitos, de costumes, podemos dizer que este ser, ao passar por isso, ele está sofrendo, ele está passando por um processo de metamorfose. Então, se algo em mim está mudando, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja na minha estrutura ou nos meus hábitos, eu posso muito bem usar a palavra metamorfose para definir esse processo. Só que o interessante é que no próprio dicionário em que eu pesquisei acerca dessa definição, o dicionário, junto com a definição, ele nos deu um exemplo de metamorfose. E eu acredito que você já tenha visto isso em algum lugar. Ele nos deu o exemplo da lagarta se transformando em borboleta. Eu acredito que todos saibam que uma borboleta nada mais é do que uma lagarta que passou por um processo de metamorfose. Quem sabia disso aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Então repita comigo, a borboleta, diga comigo, a borboleta é uma lagarta evoluída. Diga comigo, a borboleta é uma lagarta que se transformou. Então, segundo o processo natural, como é que a coisa acontece? A lagarta vai, ela vive um determinado período, um determinado momento. Quando chega a hora da sua quando chega essa fase de mudança, essa fase de transição, a lagarta ela começa a se envolver através de um casulo que ela mesma consegue fabricar através de seus sucos gástricos, através ali, através ali de coisas dela mesma, da sua estrutura, e ela começa a se envolver através de um casulo e ela vai permanecer um tempo ali. E dentro daquele casulo ela vai passar por esse processo de transformação na sua estrutura, esse processo de transformação, de metamorfose na sua estrutura, aonde ela não tinha asas, mas agora ela vai começar a ter asas, a sua estrutura vai começar a mudar, a sua estrutura vai começar a ampliar, e mesmo dentro de um casulo, que foi formado apenas para os limites de uma lagarta, ela agora vai ter que ficar toda apertadinha, porque quando ela entrou como uma lagarta, mas agora ela é uma borboleta, ela tem asas, e quando chega o momento,
ela precisa sair daquele casulo. Ninguém pode ajudar a borboleta a sair de lá, ela tem que sair sozinha. O problema é que ela entrou como lagarta, ela entrou sem asas e ela vai sair com asas. Então a dificuldade para ela sair daquele casulo é muito grande. E ela tem que ir se arrastando, e ela tem que ir forçando, e ela vai forçando o seu corpo, ela vai forçando a sua estrutura, ela vai rasgando aquele casulo até que ela consegue sair. E quando ela sai, ela não é mais apenas um animal que rasteja. Quando ela sai, ela não é simplesmente um animal que sobe nas árvores, mas ela sai, ela bate as suas asas e ela dá voos altos, porque agora ela tem asas. Diga glória a Deus. Então foi em cima desse processo, esse processo de transformação da lagarta na borboleta, que o Espírito Santo começou a falar poderosamente comigo. E a primeira coisa, o primeiro tópico, a primeira chave que o Espírito Santo nos mostrou é que a lagarta não nasceu para ser lagarta. Amém? Diga comigo assim: a lagarta não nasceu para ser lagarta. O que é a lagarta então, pastor? A lagarta nada mais é do que um momento, do que uma etapa do ciclo da vida de uma borboleta. Ou seja, ela é uma fase não definitiva, ela é uma fase transitiva da vida de uma borboleta. O que é uma lagarta? É uma borboleta que ainda não evoluiu. O que é uma lagarta? É uma borboleta sem asas, que ainda não sabe que pode voar, mas no tempo certo, no momento certo, ela vai evoluir e ela vai dar voos altos. A lagarta é um estágio da borboleta, que apesar de primitivo, apesar de muito limitado, é necessário. Por mais que a forma da lagarta seja primitiva, por mais que a forma da lagarta seja limitada, é necessário aquele período. Por quê? Porque é naquele estágio primitivo que ela vai evoluir para um estágio pleno. Amém, amados? Diga comigo, lagarta, estágio diga comigo, lagarta, estágio primitivo. Borboleta, estágio pleno. Glória a Deus. O que significa, pastor, a palavra plenitude? Plenitude quer dizer inteiro. Quando a gente fala de plenitude, nós estamos falando de inteireza. Quando falamos de plenitude, nós estamos falando de algo completo, nós estamos falando de totalidade. Então, por mais que uma lagarta, como ser vivo, por mais que ela cumpra o seu propósito na natureza, na cadeia alimentar, no ecossistema, por mais que ela tenha uma função, enquanto essa lagarta não alcançar a estatura, enquanto essa lagarta não evoluir e não alcançar o patamar de borboleta, ela nunca será plena, ela nunca será total, ela nunca será completa. Então, resumindo essa observação, enquanto a borboleta ainda for uma lagarta, ela estará incompleta. Enquanto a borboleta for uma lagarta, ela estará inacabada. Queridos, e foi aqui, em cima desse entendimento, que Deus ele começou a trazer a revelação desta palavra. Porque se você abrir comigo, por exemplo, lá em Gálatas, e eu quero que você abra, por favor, Novo Testamento, Gálatas, no capítulo de número 4, veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui. Carta aos Gálatas, no capítulo de número 4, veja o que a palavra vai nos dizer aqui no versículo 1. Gálatas capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra de Deus: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Diga glórias a Deus. Olha para cá, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui.
Paulo está dizendo o seguinte, que por mais que o herdeiro seja dono de tudo, por mais que ele tenha campos, por mais que ele tenha carros, por mais que ele tenha casas, por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele tenha riqueza, por mais que ele tenha direitos de comer, de beber e de usufruir o melhor desta terra, enquanto ele for menino, ainda que ele seja senhor de tudo, ainda que ele seja dono de tudo, mas se ele é menino, ele não desfrutará da plenitude daquilo que ele possui. Ele tem carros, mas não vai poder dirigi-los. Ele tem bens, mas não vai poder administrá-los. Ele tem dinheiro, ele tem riquezas, mas ele não vai poder gastá-las. Por quê? Porque apesar de ser dono de tudo, ele é menino. E meninos não administram, diga glória a Deus. Meninos não compram e nem vendem, meninos não fazem negócios, meninos não trabalham, meninos não são plenos. Meninos brincam de carrinho, meninas brincam de boneca. Meninos querem saber de correr e de pular e de gritar. Meninas querem saber de coleguinhas e de brincadeiras. Não tem capacidade para administrar o que tem, mesmo tendo direito a tudo. Por ser meninos, não dão voos altos. Por serem meninos, não conseguem avançar. Em outras palavras, é isso que Paulo diz. E ele continua dizendo, versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, diga glória a Deus, vindo o crescimento, vindo a maturidade, vindo a transformação, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você pode dizer glória a Deus aí? Mas olha o que Paulo está dizendo, dá uma segurada, olha o que Paulo está dizendo. Por mais que o herdeiro seja dono de tudo, se ele for menino, ele não vai viver o que ele tem direito. A pessoa tem direito, mas não vive a plenitude. A pessoa tem direito à bênção, a pessoa tem direito à promessa, mas ela não vive, por quê? Porque é menino, porque é menina. Não tem maturidade para entender, não tem maturidade para discernir. Meninos não sabem discernir. Uma brincadeira para um menino pode parecer uma coisa séria. Ele não tem discernimento das coisas. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, abre comigo 1 Coríntios capítulo 14, vamos voltar um pouquinho, volta algumas páginas aí. 1 Coríntios capítulo 14, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, ele diz assim: irmãos, não sejais o que, igreja? Vamos lá, vamos participar comigo. Não sejais meninos no entendimento, sede meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Glória a Deus, amado. Você não tem que ser menino, você não tem que ser menina. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim: você não tem que ser imaturo, você não tem que ser imatura naquilo que diz respeito às coisas do Pai, naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Você tem que ser menino na malícia. Você tem que ser menino para o pecado. Você tem que ser menino para as coisas que não agradam a Deus. Aí você tem que, na malícia, seja como uma criança, porque das crianças é o reino dos céus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu sou comparado, eu tenho que ser comparado à criança. Eu tenho que ser como uma criança no que diz respeito à malícia, no que diz respeito à confiança, no que diz respeito à fé. Mas no entendimento, eu não posso ser como uma criança, porque senão eu vou ser dono de tudo, mas não vou poder usufruir nada. Porque senão eu terei direito a uma herança enorme, mas não conseguirei desfrutar dessa herança.
E não é o que acontece na vida de muitas pessoas. Não é o que acontece na vida de muita gente. Quantas e quantas pessoas que através da salvação advinda pelo sangue de Cristo, adquiriram o poder de serem chamados filhos de Deus. Quantas e quantas pessoas que um dia estavam presas no pecado, estavam mortas nos seus próprios pecados, mas foram vivificadas por Deus, através da morte e da ressurreição de Jesus. E ao invés de condenação, se tornaram herdeiros de Deus. Diga glória a Deus aí. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu sou herdeiro de Deus. Diga bem alto: eu sou herdeira de Deus. Porque se tu é filho, tu é herdeiro. Diga glória a Deus. Mas quantas pessoas que são herdeiros, mas não podem tomar posse da herança? Quantas pessoas são herdeiros de Deus, herdeiros da promessa, de uma vida plena no casamento, de uma vida plena na vida profissional, de uma vida plena na vida financeira? Quantas e quantas pessoas que através de Jesus têm promessas de Deus? Tu serás cabeça, não será cauda. Tu estarás em cima, não debaixo. Você vai emprestar a muitos, mas não tomarás emprestado. Olha quantas promessas, quantas heranças. Mas muitos de nós não vivemos isso. Por quê? Não é porque Deus não nos ama. Não é porque Deus não nos ouve. É porque ainda somos meninos. É porque ainda somos meninos. Meninas, que apesar de terem idade, apesar de já estarem, apesar de terem sido chamados, e muitas das vezes pelo tempo de conhecimento de Deus. Amado, tem pessoas que estão aqui que deveriam ser professores. Tem pessoas que estão dentro dessa igreja que deveriam ser mestres, de tanto que conhecem a palavra. Mas apesar de conhecerem, por serem meninos e não viverem, vivem a sua vida sempre, né? Sempre tendo que ser levado, sempre tendo que ser carregado, sempre tendo que ouvir as mesmas coisas, apesar de saber o que deve fazer. O menino, a criança, é aquela pessoa que você fala uma vez, você fala 2 vezes, você fala 10 vezes e não adianta, porque é criança. Você fala, não faz isso, você vira as costas, está lá o menino fazendo. E quantas pessoas são assim? Meninos, meninas, que sabem o que não devem fazer, mas mesmo assim fazem. Que deveriam estar instruindo e fortalecendo a fé de outros, mas precisam a todo tempo de tutores, que cansativa e exaustivamente tem que falar: não, é assim, ó, você não pode adulterar, você não pode prostituir, transar com o namorado antes do casamento é pecado, você tem que ser santo, você tem que ser fiel. Maturidade é o que está faltando para nós, para vivermos as suas promessas. Carta aos Hebreus capítulo 5, olha o que a palavra de Deus ela diz aqui. Carta aos Hebreus capítulo 5, versículo de número 13. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Olha o que o escritor de Hebreus ele vai nos declarar. Hebreus capítulo 5, verso 13 diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, pelo tempo que a gente tem de igreja, de crente, de conhecer a palavra, já era para a gente estar se alimentando de carne, alimento sólido. Mas olha o que ele diz aqui, ó: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça. Por quê? Porque é menino. Mas o mantimento sólido não é para o menino, não é para a criança, mas é para os perfeitos. Diga glória a Deus. Os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando a palavra diz aqui que o alimento sólido é para os perfeitos, esse termo perfeito ele não está falando acerca de não ter pecados, né? Essa perfeição aqui não é no sentido de pecado, de pecar ou não pecar, não. Mas perfeito aqui está ligado à plenitude. Diga glória a Deus. É como a lagarta, né?
Enquanto a borboleta é lagarta, ela ainda não é perfeita. Por quê? Porque ela ainda não é plena. Ela não pode viver tudo que ela nasceu para viver, porque ela ainda é lagarta. Ela ainda não é perfeita, ela ainda não é plena. Mas quando ela se torna borboleta, diga glória a Deus, aí ela bate as asas e voa, aí ela bate as asas e sobe, aí ela bate as asas e ganha o mundo, porque ela alcançou a plenitude, ela alcançou a perfeição. Diga glória a Deus. Então, quando o escritor diz aqui, ó, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Essa perfeição não é no sentido de pecados ou falhas. Esta perfeição é no sentido de plenitude. Um menino não é perfeito. Uma menina não é perfeita porque não está preparada, porque não está pronta, porque não tem discernimento. Mas um homem adulto e uma mulher adulta são perfeitos no entendimento. Diga glória a Deus. Olha o que a palavra está dizendo aqui, amados. Assim como a lagarta é o estágio inicial de transição da borboleta, a infância é a fase transitiva da nossa plenitude. A gente nasce, eu fiz essa pergunta ontem, os homens riram. Quem aqui nasceu criança? Levanta a mão. Tem gente com dúvida ainda, ó. Quem aqui nasceu criança? Levanta a mão. Todo mundo, meu irmão, levanta a mão aí. Levanta a mão. Ou tu já nasceu adulto? O único que nasceu adulto que eu conheço foi o Adão, que já nasceu adulto. Quem aqui nasceu criança? Diga glória a Deus. Todos nós nascemos criança. Porque a criança, a infância, é a fase transitiva da plenitude. Mas, meu querido, entenda uma coisa: por mais que Deus tenha feito o homem nascendo menino, por mais que Deus ele tenha feito a mulher nascendo menina, Deus ele quer que a gente cresça. Diga glória a Deus. Deus ele quer que a gente amadureça. Deus ele quer que a gente comece a entender que a gente tem responsabilidade, que a gente tem compromisso, que a gente tem que guerrear batalhas, que a gente tem que se posicionar. Meninos não entendem isso. Meninas não entendem isso, mas homens e mulheres plenos e perfeitos precisam entender isso. Meninos não vencem guerras. Meninos não vão para guerras. Meninas não vencem batalhas. Quem vence batalha é mulher sábia. Diga glória a Deus. Amém, amados. Por que a palavra chama os plenos de perfeitos? Porque a idade adulta, ela é perfeita para fazermos a obra, para trabalharmos. E principalmente, é na idade adulta, é na maturidade, que passamos a ter entendimento. Diga comigo, maturidade e discernimento é coisa de adulto. Olha o que a palavra vai dizer aqui mesmo, ó, ou melhor, Efésios. Eu ia ler Hebreus, mas não. Efésios no capítulo de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Efésios no capítulo de número 4, no versículo de número 11. A partir do versículo 11, carta aos Efésios, capítulo 4. O texto que fala acerca dos ministérios, não é? Deus ele levanta pessoas, homens e mulheres de Deus. Tem pessoas que às vezes dizem assim: para que eu preciso? Eu não preciso estar na igreja, pastor. Eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Quantas pessoas não falam isso? Vivem abrindo a boca para dizer isso. Eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Por que eu preciso? Eu posso servir a Deus na minha casa. Eu posso servir a Deus como quero. Então você não leu Efésios 4. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Querendo o que, gente? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Diga glória a Deus. À medida da estatura completa de Cristo.
para que não sejamos mais meninos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então quer dizer que Deus levanta apóstolos, Deus levanta pastores, Deus levanta evangelistas, Deus levanta profetas, Deus levanta mestres, para quê? Para que através dessas pessoas levantadas por Deus, a gente seja orientado, a gente seja alimentado, a gente seja fortalecido. Sabe para quê? Para que a gente vá crescendo, para que a gente vá crescendo, para que a infância vá ficando para trás, para que a gente vá evoluindo, até que a gente seja pleno, até que a gente seja perfeito, até que a gente abra a nossa boca, glorifique e reconheça que só o Senhor é Deus na minha vida. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. É na casa de Deus, é ouvindo a palavra que você vai crescer. Aleluia! É aqui que você vai ouvir o que você precisa para crescer, para ser homem de Deus de verdade, com compromisso e responsabilidade, para ser mulher de Deus de verdade, mulher que ora, mulher que busca, mulher que intercede, mulher que expulsa o mal. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Vamos glorificar, não para não. Olha o detalhe da palavra. Por que que meninos e meninas precisam crescer e se tornarem homens e mulheres plenos? Nós precisamos crescer porque uma vez que deixamos de ser meninos e alcançamos a estatura de varão perfeito, ou seja, não é que sejamos perfeitos e que não venhamos pecar. Estatura de varão perfeito significa o quê? Plenitude de entendimento. Diga glória a Deus. O que significa a gente ter a estatura de varão perfeito? A capacidade de, como homem, saber de suas responsabilidades e de suas tarefas. Uma vez que a gente cresce, uma vez que a gente evolui, a gente deixa de ser enganado pelas coisas da vida. Olha aqui, olha o que ele continua dizendo, eu não li isso aqui. Gálatas capítulo 4, versículo de número, olha o que ele vai continuar dizendo aqui. Ou melhor, Efésios capítulo 4, no versículo 13 ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, que uma hora está na igreja, outra hora não está. Uma hora está firme com Deus, fogo puro, outra hora está quase desviado. Uma hora ouve a palavra e crê absolutamente que Deus é Senhor, mas basta ouvir um negocinho aqui, basta ver uma coisinha ali, a pessoa já se corrompe. Olha aqui, para que não sejamos mais meninos, isso é coisa de menino. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Glória a Deus, amado. Por que a gente tem que crescer? Para a gente parar de ser enganado, para a gente parar de achar que a gente vai ser feliz vivendo em pecado, para a gente parar de achar que a gente pode viver uma vida sem oração, que a gente pode viver uma vida sem palavra, que a gente pode viver uma vida sem Deus e tudo dar certo e tudo ser maravilhoso. Isso é coisa de menino, porque quem é homem e mulher de verdade sabe que não há outro caminho a não ser o Senhor. Glória a Deus. Amém, amado? Olha o que a palavra está dizendo. Uma vez que a gente cresce e evolui, a gente passa a conhecer a Deus, a gente passa a experimentar as coisas que Deus só dá quando a gente cresce. Olha aqui para mim, tem muita coisa que a gente não vive, sabe por quê? Tem muita coisa que a gente tem direito de usufruir, mas a gente não usufrui, sabe por quê? Porque a gente é menino, porque é menina ainda. Menina não pode fazer comida, por isso que ela só brinca de comidinha, mas ela não pode estar num fogão. Menina não tem responsabilidade com casa, ela brinca de casinha, ela brinca com fogãozinho de brinquedo, ela brinca com comidinha de brinquedo. Por quê? Porque ela é menina, ela não tem ainda a condição de assumir uma responsabilidade de mulher dona de casa. Eu dei esse exemplo ontem, vou dar hoje também. Tudo que é meu é do meu filho. A minha casa é do meu, o meu carro é do meu filho. Glória a Deus, amado.
Mas não é porque o meu carro é do meu filho que eu vou pegar o Davi. Davi, senta aqui e pode dirigir o meu carro. Não. Meu filho tem 4 anos de idade. Meu filho é uma criança. O meu carro é do meu filho, mas eu não posso dar para ele dirigir ainda. Por quê? Porque ele ainda é um menino. É dele. Mas enquanto ele for menino, eu não posso dar ele. Ele não tem nem... O pé dele nem chega lá. Primeiro que o pé dele, nem o pé nem a mão. Se ele sentar no banco, ele não chega no pedal e ele não chega no volante. E ainda que ele chegasse, ele ia bater no primeiro muro. Por quê? Porque não tem maturidade, não tem discernimento, não tem entendimento. Tem coisas que se Deus hoje der para você, Ele mata você. Sem te dar, muitos já estão morrendo. Sem dar aquilo que a gente deseja, muitos já estão morrendo. Se Deus entregar na mão de uma criança as coisas que as crianças pedem, elas vão usar aquilo para a morte. Existem coisas que Deus Ele só vai nos dar. Existem coisas que nós só vamos viver no nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. Existem coisas que a gente só vai experimentar quando a gente crescer. Por isso que Paulo diz, lá em Romanos no capítulo 12, texto tão conhecido, ele diz: não vos conformeis com este tempo. Diga glória a Deus. Você não tem que se conformar de não viver as promessas de Deus. Pastor, mas está escrito. Eu não me conformo. Se está escrito, eu tenho que viver. Você tem que viver. Está escrito, você tinha que viver. Eu não me conformo, pastor. Se está escrito na Bíblia, por que eu não vivo a promessa de Deus na minha família? Por que eu não vivo a promessa de Deus no meu casamento? Se Deus Ele disse que a minha casa seria abençoada, que o fruto do meu ventre seria uma bênção, por que eu não vivo se está na palavra? Você não vive por quê? Porque tem coisa que você só vai viver quando você entender, quando você crescer, quando a lagarta se transformar em borboleta, quando o menino se transformar em adulto, aí você vai ter entendimento, aí Deus vai derramar e a glória dEle vai se manifestar na tua vida. Então Paulo diz: não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos. Diga glória a Deus. Eu não me conformo de não viver a promessa. Você não se conforma? Então se transforma. Metamorfose, diga glória a Deus. Começa a orar a Deus: Senhor, eu não quero, eu não me conformo de não viver. Então transforma a minha mente, transforma o meu pensamento, transforma o meu caminhar, transforma o meu discernir, para que eu venha viver as suas promessas na minha vida. O que Davi quis dizer para Salomão, quando ele disse: esforça-te, pois, e seja homem? Em outras palavras, sabe o que Davi estava dizendo para o seu filho? Salomão, cresça. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meu irmão? Cresça. Cresça. Porque se você não crescer, além de você não viver aquilo que você tem direito e que está retido, você ainda corre o risco de perder o pouco que você ainda tem. Porque crianças não adquirem e perdem. Diga comigo: criança, além de não adquirir, ainda perde. Olha o que a palavra está dizendo, amado. Salomão, meu filho, cresça. Mas deixa o papai falar uma coisa para você. Olhe para mim, cresça. Mas não só em estatura, não só em tamanho, mas cresça na graça, cresça no conhecimento. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Entenda que a tua dependência não está no teu braço, não está na tua coroa, não está no teu trono. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas quem é adulto e maduro confia na força do braço do Senhor. Diga glória a Deus. Cresça, meu filho. Sabe por quê? Porque tu quer ser rei no meu lugar. Você vai ser rei no meu lugar, né? Só que se tu não crescer, você está perdido. Sabe por quê? Porque meninos não reinam. Repita comigo: meninos, meninas não reinam. Meninos, meninas não discernem.
Meninos e meninas não vencem guerras. A Bíblia diz que quando Moisés falou para Josué: os amalequitas estão vindo aqui, escolhe pessoas para irem para a guerra com você, porque enquanto você estiver lá embaixo guerreando, eu vou estar no cume do monte com Arão e Ur, vou estar com as minhas mãos levantadas intercedendo para Deus dar vitória. Só que quando Josué foi escolher, quais pessoas ele escolheu? Ele não escolheu criança, ele escolheu homens. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Moisés disse: não escolha meninos, não escolha meninas, escolha homens, pessoas plenas. Meu amado, como Deus falou tremendamente comigo através dessa palavra, porque apesar de Salomão ser um menino, tendo um corpo de menino, ele precisava de uma cabeça de homem. Salomão era um menino, num corpo de menino, mas precisava ter o entendimento de um homem. Por isso que ao ouvir o conselho do seu pai, qual foi a primeira coisa que Salomão fez? Assim que seu pai morreu, a primeira coisa que ele fez, ele foi a Gibeá, e lá ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. E quando ele ofereceu os 1000 holocaustos, o Senhor apareceu para ele, e Deus disse para ele: Salomão, pede-me o que quiseres que te dê e eu vou te fazer. Salomão poderia ter pedido casa, poderia ter pedido carro, poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido mulheres, mas o que Salomão pediu, igreja? O que Salomão pediu? Sabedoria. Diga comigo: a sabedoria é a metamorfose do entendimento. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Quando você busca a sabedoria do céu, quando você busca a sabedoria de Deus, você deixa de ser menino e cresce na presença dEle. Diga glória a Deus. A mais importante forma de crescer, a mais importante forma de ser maduro é no entendimento. E o que mais a gente vê por aí é isso. Quantos homens de 40, 50, 60 anos que são verdadeiros meninos no entendimento? E quantos adolescentes de 15, 16 anos cheios de responsabilidade? Às vezes a gente vê meninos no corpo, mas maduros no entendimento, como Salomão. A mais importante maneira de crescer é no entendimento, e é aqui que a gente erra. Porque enquanto Salomão, ouça isso aqui, enquanto Salomão num corpo de menino precisava ter o entendimento de um homem, muitos de nós, apesar de termos um corpo de homem e de mulheres, somos meninos no entendimento. Não entendemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Não entendemos que existem demônios e existem seres espirituais e infernais que guerreiam todo dia contra nós, para derrubar a nossa família, para destruir o nosso casamento, para acabar com a nossa comunhão e para matar a nossa fé. Agimos como meninos e meninas, achando que esse negócio de demônio não é bem assim, que esse negócio de reino das trevas, isso também não é tanto assim. Não, é assim sim. Se você não vigiar, o diabo te derruba. Mas se você resistir, ele vai bater em retirada, e os anjos do Senhor vão te servir. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Quando você luta a batalha espiritual da maneira correta, como um homem, Deus te dá vitória. Talvez a palavra que você está ouvindo hoje seja dura demais, pastor, domingo à noite. Depois de um louvor maravilhoso como esse, que palavra dura, pastor. Eu não estou aqui para te fazer carinho, eu estou aqui para te mandar para o céu, meu querido. Eu estou aqui para te fazer subir, eu estou aqui para te fazer ser salvo. E se você é maduro, você entende isso, que o que vai te salvar não é carinho em cima da cabeça de quem peca, mas é correção sobre os lombos daquele que se quebranta e que se corrige. Diga glória a Deus. 1 Coríntios no capítulo de número 11, já estamos caminhando para o fim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui. Ou melhor, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Melhor, 1 Coríntios 13. Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui. Enquanto a gente não entender que dependemos de Deus, olha aqui para mim. Enquanto eu e você, enquanto nós não entendermos que dependemos de Deus, enquanto a gente não entender que crescer e amadurecer
Significa reconhecer que dependemos de Deus. Quem aqui reconhece que depende de Deus? Diga glória a Deus. Mas por que você não deixa Deus agir na sua vida? Por que você não deixa Deus entrar na sua casa e mudar a tua estrutura? Por que você não quebranta o teu coração e a partir de hoje não faz a vontade do Senhor em tudo que Ele te mandar? Algumas coisas eu faço, outras coisas não. Eu não acho que também é bem assim. Coisa de menino. Enquanto nós não entendermos que precisamos depender de Deus, seremos homens e mulheres com corpos de homens e mulheres, mas com mentalidade de meninos. Nunca experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que só é liberada sobre a vida daquele que cresce. Quando a gente é menino, eu falei isso aqui ontem, vou falar a mesma coisa hoje. Quando a gente é menino, a gente acha que pode ser tudo, né? A gente acha que pode ser tudo e ao mesmo tempo. Uma hora meu filho é o Sonic. Papai, eu corro igual o Sonic. Aí ele sai correndo. Aí no mesmo tempo que ele diz que é o Sonic, na mesma hora ele diz, não, mas agora eu sou o Mario. Uma hora ele é o Sonic, outra hora ele é o Mario. Quando a gente é menino, quando a gente é criança, a gente acha que pode ser tudo e ao mesmo... A gente acha que pode fazer tudo. Papai, olha aqui, ó, tô voando. Aí ele vai e pula do sofá. Ele acha que vai voar. Ele acredita que ele vai voar. Quando a gente é menino, a gente acha que não precisa do pai. Olha aqui para mim. Quando a gente é menino, a gente acha que não precisa do pai. Dia desse Davi foi tirar a camisa. E ele, quando fica irritado, meu Deus do céu, ele tentou tirar a camisa passou da barriga, mas quando chegou na cabeça aqui no queixo, travou. Então imagina, eu só estou ouvindo ele lá do quarto. Aí eu fui correndo, o que foi, meu filho? Aqui, ó. E ele tentando puxar e não conseguiu. Deixa que o papai te ajude. Não, eu consigo. Filho, deixa que o papai te ajude. Não, não precisa, eu consigo. Eu falei, tá bom. Aí ele lá dentro. Passou mais um minuto, eu fui lá. Filho, posso te ajudar? Eu já estava cansado, pode. Mas por que ele estava sofrendo? Porque ele achava que não precisava do pai. Você precisa do pai na sua vida, meu irmão. Não haja como um menino achando que o seu casamento não precisa do pai. Não haja como uma menina achando que a sua vida profissional, que a sua vida familiar não precisa de Deus. Não haja como um menino, como uma menina que acha que consegue fazer tudo sozinho, só porque você tem um cargo melhor, ou porque você tem um estudo melhor, ou porque você tem uma profissão melhor. Não ache que porque você é quem você é, você não precisa do pai, porque isso é coisa de menino. E se você continuar sendo esse menino, se você continuar sendo essa menina, você não vai viver coisas maiores. Quando a gente é menina, a gente acha que não precisa do pai, mas lembre-se, isso é coisa de menino e coisa de menina. Não depender e não precisar do pai é mentalidade de quem ainda não cresceu. Não, do meu casamento cuido eu. Eu tenho experiência, eu tenho anos de vida, do meu casamento cuido eu. E da minha vida financeira eu que cuido. Esse negócio de ser fiel, deixar Deus cuidar. Quem cuida da minha vida financeira sou eu. Coisa de menino. Nunca vai viver as promessas. Sabe aquele carrão lá que o pai tem para você? Você nunca vai dirigir aquele carrão. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Sabe aquela plenitude? Não estou falando de carro não. Estou falando das bênçãos de Deus. Tem coisa que Deus só dá quando a gente cresce. Olha o que Deus quer de nós. Para a gente finalizar, essa aqui é para terminar. 1 Coríntios 13, versículo de número 9. Diz assim. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Olha o que Paulo vai dizer agora. Quando eu era menino, falava como menino, sentia, estou sentindo uma coisa. Você não tem que sentir, sentir é coisa de criança.
Ah, mas eu não estou sentindo no meu coração de obedecer. Eu não estou sentindo no meu coração de fazer. Eu não estou sentindo isso. Eu não estou sentindo aqui. Isso é coisa de criança, você não tem que sentir. Você é adulto. Adulto não sente, adulto obedece. Diga glória a Deus aí, meu querido. Olha o que Paulo está dizendo aqui, meu querido. Veja, capítulo 13, versículo de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Eu pensava que eu podia tudo e não precisava de Deus. Achava que ia conquistar o mundo, que sabia mais do que todo mundo, que os meus caminhos eram melhores do que os caminhos de Deus. Só que olha o que ele vai dizer aqui. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Diga glória a Deus. Isso aqui serve para homem, para mulher. Mas logo que cheguei a ser homem, logo que passei a ser adulto, acabei com as coisas de menino. Quem aqui precisa acabar com as coisas de menino? Diga glória a Deus. Pastor, eu tenho sido muito menino. E o maior sintoma, a melhor forma da gente analisar isso, é a gente não depender de Deus. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Mas eu quero que você faça o teu melhor. Faça mais. Você pode aplaudir mais forte. E você pode aplaudir melhor o Senhor. Amém? Faça mais. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus.